Vou fazer uma aula prática no laboratório aqui semana que vem. Então, eu peço para vocês, né, virem de jaleco. Nós vamos fazer aula lá no laboratório de informática, no bloco D, mesma aula, mesmo laboratório que nós utilizamos na última aula. Eu vou até reservar já aqui, ó. Deixa eu só já reservar aqui o laboratório para o ano que vem. Tá, semana que vem eu vou E estar aí, presente, tá? isso. Aí, semana que vem eu encerro a matéria da primeira prova e fazemos uma aula prática, que nós vamos colocar junto daquela simulação que a gente fez utilizando o Solids, nós vamos utilizar também o coeficiente de Poisson, que prevê justamente o que a gente está vendo agora, que é essa questão de flexão, tá? Então, já está reservando o laboratório. Chega. Gente, é amanhã que é o dia de dar ovo da Páscoa? Não, amanhã é dia de comer peixe. Amanhã é Tá. Que sexta-feira. dia que é o dia de dar o ovo da É Páscoa? domingo que é a Páscoa. Domingo. Ah, que eu não comprei ovo ainda. Vai dar confusão. Ih, tá tudo cheio. Se a gente fosse pra aula hoje, ia ganhar chocolate, professor? Não, na verdade, eu que te ganho o chocolate. Quem recebe presente é o professor. Tá bom, quinta-feira, então. Quinta-feira a gente tirava um chocolatinho pra dar sua vida. Ou no dia da prova, né? Eu acho que é melhor. No dia da prova, eu sou avesso a chocolate. É o tom. Pra entrar aqui no AVA, professor, qual é a aula? Oi? Pra É aula entrar no sim. AVA aqui. É a aula sim. Aula sim. Tá. Pô, tô suando, né? Pegaram o material aí? Não. Sim, sim. Certo aqui. Chega cada hora eles mudam diferente o layout, eles querem me enlouquecer. Vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar acerca da flexão. Nós já começamos a aula passada fazendo termos de flexão pura, tá? Hoje a gente vai falar em termos de flexão composta. Então, nosso objetivo da aula de hoje é a gente estudar um pouco mais detalhadamente a questão da representação das tensões normais, sejam elas de tração ou de compressão que atuam sobre uma barra, ou a indicação das direção das forças, tá? Olhar a questão da flexão composta, então, ou seja, eu vou ter uma flexão tanto longitudinal como transversalmente na minha barra.
Vamos calcular a questão da tensão normal e da tensão de compressão e tração, o princípio da sobreposição dos efeitos e a variação desta tensão que ocorre com esse princípio da variação dos efeitos. E representação dos momentos fletores, ou seja, se eu estou sujeitando uma barra, então, à flexão e eu vou estudar uma flexão composta, isso vai me gerar um momento que vai de tendência de giro dessa barra. Tá? Então, vamos imaginar, vamos considerar um problema de uma viga, então, que ela está montada com uma certa inclinação em relação à vertical. Então, ela vai estar angulada em relação ao meu eixo vertical. Então, nós vamos designar este problema, nós vamos estudar, levantamos os dados e elaboramos os cálculos estruturais que é apresentado na figura a seguir, que é exatamente essa aqui. Então, essa é a nossa viga. Então, ela tem um comprimento total de 4 metros. Então, eu tenho apenas exposto na nossa carga aqui uma carga distribuída de 1,97 kN por metro e temos uma força concentrada a 1 metro a partir do ponto A de 3 kN. Então, essa barra ela está inclinada em relação ao eixo vertical. Então, apresenta uma angulação de 10 graus em relação ao eixo vertical. Então, ou seja, essa angulação vai fazer com que tanto a minha carga distribuída quanto a minha força aplicada na direção Y vai estar angulada em relação à minha vertical. Então, isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um plano de tensões nessa minha carga. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter a área da seção transversal, o peso próprio. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Então, nós temos uma carga distribuída que nós chegamos a esta composição aqui, de 1,97 metros, quilogramos por metro. A nossa seção transversal, ela tem 4 centímetros de base, ela tem uma altura de 16 centímetros e uma espessura de 0,5 centímetro, ou seja, é uma estrutura vazada, né, em formato retangular. Então, temos uma situação de fricção composta quando a tensão normal atua em uma peça formada pela tensão normal, produzida pela força normal e pela tensão normal produzida na atuação dos momentos fletores. Então, aqui, ó. Então, se nós fôssemos representar um plano de forças aqui, o que estaria atuando aqui? O peso da barra na direção Y. Né? Então, eu vou botar o peso exatamente aqui. E uma reação de momento fletor, uma reação normal, aqui na direção Y', que está representada por essa angulação de 10 graus, que é o mesmo ângulo que a barra está inclinada em relação ao eixo. Tá? Então, a flexão composta ocorre quando temos atuando uma peça em força normal e um momento fletor que pertence ao plano XY ou ao plano XZ. Ou seja, se nós imaginássemos, né, o meu plano Y está aqui, meu plano Z está aqui e meu plano X está saindo, olha aqui, ó, do meu quadro. Tá? Então, quem é o meu plano XY? É esse plano aqui, ó. Tá? E o plano XZ seria este plano aqui. Tá? Assim sendo, podemos ter duas situações em que ocorre flexão composta normal. Então, eu vou ter uma flexão no plano XY e uma flexão no plano XZ, o qual o ponto O é o centroide da seção transversal. Aqui, ó. Esse aqui é nosso plano, nosso ponto O da nossa seção transversal.
Então, a figura 2.13 mostra justamente essa situação. Então, eu tenho aqui, ó, o plano X aqui, o plano Z aqui e o eixo Y aqui. Tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Então, o meu plano compreendido entre X e Y é este plano aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. O meu plano XZ, ele vai ser um plano, ó, aqui e aqui. Conseguiram me compreender? Querem que eu desenhe no quadro ali? Não. Não precisa, tranquilo. Não precisa, dá para entender sim. Então, tá. Então, por exemplo, se essa minha barra, tá? Nessa situação normal, a própria carregamento da barra já está me gerando um momento de flexão no eixo X, ok? Se eu angular essa barra agora aqui, tá? Vai me gerar planos de tração ou compressão, conforme o sentido da força, e também um momento fletor normal. Tá? Olha aqui, ó. Então, a figura 2.13, tá? 2.13A, ou seja, esta aqui, onde a força está aplicada no centroide da seção transversal, que é o momento Z. Ó, então, é este momento Z aqui. Traciona o lado que contém os pontos C e D. Então, ponto aqui, ó. C e D. E comprime o lado onde contém os pontos A e B. Então, ela vai tracionar aqui e vai comprimir aqui. Porque, ó, ou seja, esse meu momento aqui é o momento anti-horário. Então, eu vou tracionar embaixo e vou comprimir em cima. Nessa situação, segundo nossa convenção, a força e o momento são positivos. Aprendemos na sessão anterior que a tensão normal provoca um momento fletor mz. E esse momento é dado justamente pela nossa formulação ali, né, que é onde eu vou ter meu momento, vou ter a minha distância até o ponto que eu estou analisando e pelo meu momento de inércia. Então, a minha tensão normal, representada pelo σx, é o meu momento lá no ponto, aqui, ó. Este momento aqui, no ponto da barra, vezes por que y? Porque o meu momento máximo está o quê? Na minha distância de y máximo. Então, aqui, ó, é na minha camada mais exterior da minha barra. Então, aqui, ó, no ponto y máximo, do centroide O até o ponto y aqui, eu vou ter o meu momento de compressão máxima. No ponto O aqui, até a parte de baixo, fazendo exatamente a última lâmina da minha barra, vai ser o momento de tração máximo. Tá? Então, ela vai comprimir em cima e tracionar embaixo. Então, essa aqui, então, é a nossa expressão da tensão normal. E podemos escrever também que a tensão normal é expressa por quem? Pela força que atua na barra sobre a área. E a área da seção transversal. Então, eu posso substituir esse meu M aqui, ó, pela força. Tá? Então, se a gente usar o princípio da sobreposição, a gente vai escrever exatamente essa expressão aqui, ó, que é a tensão em X vai ser o quê? A minha tensão em X lá, mais a tensão oriunda do meu momento fletor. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta aqui, ó, é justamente ao contrário. Então, a figura 2.13b, esta
aplicamos no centroide da força o momento MY. Por que MY? Nós estamos aplicando o momento MZ. Aqui nós vamos analisar o momento MY. Ou seja, ele estava atuando aqui e agora ele está atuando aqui. Então, Z estava aqui nesse plano aqui, ó, justamente concomitante ao eixo Z, e agora eu vou analisar uma torção concomitante ao eixo Y. Tá? Traciona no lado B e D. Então, ela está tracionando B e D. Se ela está tracionando B e D, em A e C ela está comprimindo. Ó. Então, traciona do lado B e D e comprime do lado A e C. Sendo assim, com nossa convenção, de momento que torção positivos. De modo análogo, nós temos que essa tensão em X é a força sobre a área, mais M de Y, Z. Em vez de Y, vou usar o quê? O meu comprimento de Z. E o momento de inércia em relação a Z. Então, se eu estou analisando um momento em Y, eu vou usar o meu distância em Z. Se eu estou analisando um momento em Z, eu vou usar a minha distância em Y. Tá? Então, semelhante à flexão pura, como a gente viu nas expressões 2.20 e 2.21, a tensão normal varia linearmente na seção transversal. Ou seja, ela vai aumentando conforme de zero na linha neutra até o ponto máximo, que é a minha distância da cota em relação à minha seção transversal. Então, ela será máxima nas faces superior e inferior da minha seção transversal. Então, na parte superior, ela vai ser uma de compressão e na parte inferior ela vai ser uma de tração, sendo o nosso momento positivo. Então, isso será máxima nas faces laterais também. Caso da situação 13.3, essa variação representada na figura 2.14 aqui. Então, a variação da tensão normal e da flexão normal e composta em torno do eixo X, e o caso da flexão composta em torno do eixo Y. Então, é exatamente isso aqui, ó. Então, olha lá. Primeiro eu vou analisar essa variação nessa face de cima aqui, ó. Então, aqui ela está comprimindo. Olha o sentido das setas ali, ó. Aqui ela está comprimindo. Aqui ela está tracionando. Tá? Então, isso em relação, normalmente, ou seja, é uma tensão normal ao meu eixo Z. E aqui, se eu analisar em relação ao eixo Y, ou seja, a minha tensão máxima agora, ela é uma tensão normal em relação ao meu eixo Y. Então, ela vai comprimir na direção BD e vai, ela vai tracionar em B e D e vai comprimir em A e C. Olhe os sentidos das setas. Tá? Essas tensões serão iguais e de sinal trocado. Tá? Então, na flexão composta, a tensão normal também varia linearmente na seção transversal, como ocorre na flexão pura, sendo máxima positiva na face e máxima negativa na face oposta. Dependendo do valor da força, podem não atuar tensões normais de tração e compressão na seção transversal. Então, podemos representar os momentos fletores de uma seta com uma seta dupla, por exemplo. Também conforme a figura que nós vamos ver abaixo, seguir a 2.15, utilizando representação para saber se a seção transversal está sendo tracionada e qual a comprimida. Podemos utilizar a regra da mão direita, a regra de vetores da mão direita, colocando o nosso polegar no sentido apontando para a seta da ponta dupla e os dois dedos indicando a região onde está sendo comprimida
e o pulso indica a qual é tracionado. Olha lá. Então, se eu tenho o meu sentido do momento, ó, tenho então o meu momento em relação a Z. Então, o meu plano, ó, o M16 está aqui. Tá? Note que os momentos na figura 2.15 têm sentido positivo de acordo com a nossa convenção. E na figura 2.16, que é essa abaixo, os momentos fletores Y em Z podem ser escritos como multiplicação de forças por uma excentricidade. Tá? Ou seja, esse módulo εz e o módulo εy. Tá? Assim, temos que o momento em Z é igual à força vezes a excentricidade em Y, e o momento em Y é a força vezes a excentricidade em Z. Então, com essas substituições, fornecemos tensões normais para os casos das figuras 2.13A e B que vimos anteriormente. Então, nós vamos substituir os nossos momentos pela força vezes a excentricidade. Assim, as flexões nos momentos de MZ e MY ao mesmo tempo são diretamente mostradas na figura 2.17 através da força aplicada. Então, nós simplesmente fizemos um artifício matemático para que pudéssemos expressar toda a questão da tensão composta, da flexão composta, em função da força que está sendo aplicada por sobre a barra. Então, essa é a nossa equação definitiva para o quê? Para a tensão de compressão ou tensão de tração em X para uma carga aplicada. Então, juntamos a minha força sobre a área, então a relação da flexão que está sendo atuando no eixo Z e no eixo Y. Então, reparem bem, ó, se eu estou referenciando em relação à excentricidade em Y, eu uso o meu momento de inércia em Z. Se eu estou referenciando a minha excentricidade em relação ao eixo Z, eu uso o momento de inércia em Y. Por quê? É o plano oposto, é o meu momento de inércia oposto à aplicação da força. Vocês se lembram que na primeira aula, quando a gente queria, por exemplo, aumentar a inércia, o momento de inércia, para resistir ao movimento de uma barra, a minha tendência de girar uma estrutura, eu fazia o quê? Eu aumentava o meu momento de inércia em relação ao eixo de giro. É a mesma coisa que nós estamos analisando aqui. Então, eu sempre, quando quero evitar ou analisar o momento de inércia em relação ao plano, eu utilizo exatamente meu momento em relação ao plano oposto à aplicação daquela força. Então, a situação apresentada na figura 2.17, que é essa aqui, ó, tá? A e B, é muito comum em pilares onde a força é uma força de compressão e, portanto, negativa. Pilares sofrem compressão, tá? Quem geralmente sofre tração é laje, tá? Então, a laje sofre compressão e exerce a compressão em cima dos pilares, que descarregam depois essa força nas nossas estruturas de fundação. Então, determinar as tensões máximas de tração e compressão, caso existam, para o pilar mostrado na figura abaixo. A carga está aplicada com uma excentricidade de 7 centímetros no eixo Y e uma de 20 centímetros no eixo... Desculpa, 7 centímetros no eixo Z e 20 centímetros no eixo Y. Então, essa é a nossa esquema estrutural para um pilar que está sujeito a uma flexão composta oblíqua. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter uma carga de 40 kN. A minha seção transversal é 20 e 20 por 0,5. Olha lá. Então, como é que eu vou calcular a minha seção transversal, que é um retângulo? Então, olha lá, eu vou ter a minha base, que é 20 e 60. Então,
12 metros quadrados. Tá? O meu momento de inércia em Y é o quê? A minha base vezes a altura sobre 3. Então, base vezes a altura, tá? Olha aqui, ó. É essa seção que eu estou vendo aqui, ó. Tá? Então, base vezes a altura dividido por 12. Então, base e altura. Então, me gerou um momento de inércia em relação ao eixo Y de 0,0036 metros na 4. Em relação ao meu plano Y, meu eixo Y, a minha base, então, agora, quem é a minha base? A minha base é 60. E a minha altura é Y. Tá? Então, ponto é 0,6,02. Isso vai me dar aqui um momento de inércia de 0,0004 metro na 4. Então, o momento em Z, ou seja, ele comprime a região dos pontos C e D. Ó, ponto C e D. Então, ele está comprimindo esse ponto aqui, ó. Essa seção. Então, vai ser igual ao quê? A minha força vezes a excentricidade. A força é 40 quilonewtons vezes 0,2, que é a excentricidade. Então, o meu momento em Z é 8.000 quilonewtons vezes metro. O meu momento em Y lá, ó, então ele vai comprimir a minha região AC. Tá? Então, eu vou pegar a mesma força, 40 quilonewtons, vou multiplicar pela excentricidade e vai me dar um momento em Y de 2.800 quilonewtons por metro. Então, a gente sabe que os pontos mais solicitados, né, é o ponto C, onde ele é comprimir pela força, e pelos dois momentos. Então, aqui, ó. Então, este ponto C aqui, ou seja, esse plano aqui, ó, eu vou ter a força e eu vou ter a atuação dos momentos de compressão. Então, o momento máximo de compressão é o ponto em C. Então, eu vou ter a força lá, ó. Então, se ela é compressão, ela é negativa. Se ela fosse tração, pelo nosso regra do nosso referencial inercial, para cima é positivo, para esquerda e direita é positivo, e momento anti-horário é positivo. Aqui nossa força é de cima para baixo, então é negativa, é de compressão. Por isso que ela entra como menos 40. A minha área aqui, qual é a minha área? A minha área é 60 vezes 12, então 0,12 metros quadrados. Isso vai me gerar o quê? Esse valor aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui o meu momento em Z, que nós calculamos aqui, ó. Vamos multiplicar pelo meu Y de C, que é os 30, e pelo 0,36, que é o momento de inércia. Por que deu 30 aqui, ó? Porque 30 é o quê? É a minha área máxima de compressão. Porque se eu tenho 60 de largura, eu vou ter 30 para um lado da compressão e 30 no outro lado da tração. Mas como eu só estou analisando a questão da compressão, é exatamente isso. Tá? Menos quem também? Menos a minha questão da minha parcela do momento em Y vezes a minha excentricidade em C e pelo momento em Y, de inércia em Y. Então, vai me dar uma tensão máxima de compressão de 1,7 megapascal em compressão com sentido negativo. Então, a gente sabe que o momento em Z é o momento que traciona a região AB. Então, essa região AB é tracionada. E a minha região BC vai ser tracionada também. Então, eu vou ter o quê? Olha aqui, ó.
Aí eu vou fazer a inversão dos meus valores. Momento de inércia, a força comprimindo, e vou ter aqui, ó. Aqui ela está tracionando, aqui está tracionando. A força continua negativa. Tá? Porque se eu tracionei de um lado, eu vou comprimir do outro. Se eu comprimir aqui, eu estou tracionando aqui. Contrário. Porque as duas têm que ser do lado. Então, vai me dar um momento máximo de tração, uma tensão máxima de tração de 1,3 megapascal. Então, a deflexão composta, a deformação composta das barras, nos dois casos, apresentando a figura A e B na figura 13, verificamos que a linha neutra não passa pelo centroide, ou seja, portanto, não coincide com o eixo Z. Então, a situação, eu vou ter o quê? Que minha tensão em X é diferente de zero. Então, eu vou ter que, se fossem iguais, seriam nulos. E aí a gente encontra exatamente essa relação aqui, ó. E eu consigo chamar exatamente o meu Y da linha neutra. Então, isso aqui é para eu encontrar a minha linha neutra. Então, ele substitui aqui e acha também o meu Z da linha neutra. Então, a gente vai o quê? Sabendo, a gente vai ter essa conformação aqui, ó. Então, para uma barra genérica, é essa formação que a gente larga para a gente poder descobrir essas nossas correlações entre as formas em relação à minha seção transversal. Então, se a minha linha neutra fosse exatamente no meu centroide, essas minhas deflexões de tensão relativas às minhas tensão de tração de compressão seriam equânimes para os meus pontos, para os meus planos de aplicação. Tá? Como a minha linha neutra acaba sendo deslocada, acontece isso. Então, determinar a tensão máxima de cisalhamento atuante em uma viga que representa pela equação da reta, ou seja, ponto D e E. Então, a gente sabe que a seção transversal é uma viga retangular de 15 centímetros e de base de 60 centímetros de altura. Então, aqui é mais 35 e aqui é menos 35. Ficou ruimzinha a foto aqui, tá? Então, aqui é mais 35 e aqui é menos 35. Então, a nossa solução, então, demonstrado que eu vou pegar minha força cortante, que é de 35 newtons, ocorre nas extremidades da viga, que é retangular. Portanto, temos essa formulação, ou seja, aqui, ó, vou ter minha base, que é de 15, a minha altura, que é de 60, então calculei meu aumento de inércia, que é 0,024 metros na quarta. Para calcular o meu momento estático, numericamente, usamos a nossa área aqui, determinamos a área, e sabemos que o nosso centroide de uma seção transversal o quê? Está posicionado a 15 centímetros. Então, a gente consegue determinar que o nosso momento estático é o quê? É nosso valor de Y, ou seja, né, as nossas cotas em relação acima do centroide e abaixo do centroide, vezes a minha área. Então, o que? O meu momento estático é 6,75 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a minha tensão de cisalhamento vai ser o quê? O valor do meu momento fletor vezes o momento estático, dividido pelas minhas tensões obtidas anteriormente. E aí eu consigo determinar que a minha tensão máxima de cisalhamento é 58 megapascal. 0,58 megapascal. Bom, a tensão normal, então, gente, ela vai atuar nesse formato. Então, eu vou ter uma tensão puxando em X. Tá? Então, consequentemente, esse meu plano aqui ele vai ser estendido, conforme está mostrado aqui na figura. Então, eu tracionei aqui, eu vou ter as minhas linhas de proporção dessa minha tração proporcionais ao meu plano aqui de atuação dela. A tensão de compressão é a mesma coisa, só no sentido contrário. Quando tem, então, uma tensão normal produzida por uma força normal, eu vou ter que analisar o plano de tensões onde ela está sendo aplicada. Então, se eu apliquei uma força aqui, tá? Eu vou ter em um plano C e D uma tensão
de tração e no plano A e B aqui, ó, uma tensão de compressão. Tá? Ó, conforme indicado no nosso momento aqui. No plano X e Y, ou seja, esse plano formado aqui, ó, e no plano X e Z, formado por esses dois eixos cartesianos. Tá? Então, flexionei aqui, vou aparecer um plano de tração aqui e de compressão em cima. Tá? Ao contrário, se eu estou fazendo uma força em relação a Y, vai fazer uma força de compressão aqui e de tração aqui. Isso vocês vão entender melhor, tá? Quando nós formos para utilizarmos depois o próximo software. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui só um pouquinho. Quando a gente for para o nosso próximo software, aonde a gente vai usar o MD Solids, que é no segundo bimestre, onde a gente consegue visualizar isso no plano de tensões. Então, lá na próxima aula, a gente vai começar a estudar ciclo de Moore, depois da nossa prova. E no ciclo de Moore, ele explica justamente essas relações que a gente consegue verificar de deslocamento, inclusive, da linha neutra, tá, gente? Bom, era o que eu tinha por hoje para a aula de vocês, tá? Eu quero mostrar uma coisinha aqui, de novo. Compartilhar de novo. Vou compartilhar áudio aqui. Bom, nós temos, né? Aliás, eu dei para vocês até amanhã para fazer a nossa segunda atividade de sala. Eu peço, por favor, que vocês façam, tá, essa atividade, tá, utilizando o Word. Tá? Por quê? Porque eu depois eu vou justamente fazer o quê? Corrigir em cima das normas da BNT, tá? Justamente já preparando vocês para a apresentação de TCC. Mas tá longe? Tá longe, mas a gente vai apresentar isso aí. Então, nessa resenha, eu quero que vocês, né, façam uma resenha sobre esse tema, né, a influência da sistema transversal, tá? Na estabilidade da mesma. E outra coisa, tá? Eu quero que vocês coloquem fontes bibliográficas. As fontes que vocês pesquisaram, eu quero que vocês coloquem. Tá? Eu dei o prazo, tá, até o dia 29, que seria amanhã. Tá? Vou estender, tá? Como eu quero que vocês coloquem bibliografia também, vou estender isso até... Lá naquela folhinha tava lá, fonte se tiver. Aí eu achei que não precisava colocar. O meu tá sem nenhuma fonte. Tá, tudo bem. Então tá, aqui tá a regra de padronização. Vou dar mais prazo. Tá? Podem me entregar até domingo. Tá? Tá. Eu, semana que vem, vou dar atividade 3, vou até bater um não ter aqui. A semana que vem eu vou dar a terceira atividade, que vai ser relativa à aula prática que a gente vai fazer na próxima semana. Tá? Então aí já vai ajudar vocês também a estudar para a prova. Tá? Tá bem. Tá bom, gente? Tá bom. Ok. Valeu, professor. Bom feriado a todos, né? Não se passem no chocolate para não passar mal depois.